Em história, passado, presente e futuro têm total relação. Todos os acontecimentos mais recentes da história política e social do Brasil, eles estão ligados com tomadas de atitude e definições que circularam tanto nos bastidores do Executivo, mas principalmente do Legislativo brasileiro. O vídeo de hoje é o vídeo 50 do IAELO. E eu vou fazer uma pequena retrospectiva desses últimos acontecimentos. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? Antes de começar esse vídeo, aquele lembrete de sempre. Verifique sua inscrição aqui no canal. Não esqueça de curtir e compartilhar se esse vídeo for relevante para você e acione o sininho. Assim, você vai ficar sabendo toda vez que a gente subir com um vídeo novo por aqui. Em 2016, um golpe político retirou da presidência da República a mulher que tinha sido eleita para governar o Brasil até 2018, a ex-presidenta Dilma Rousseff. Segundo o sociólogo Gessé de Souza, no seu livro, que já é um clássico, A Elite do Atraso, ele costuma dizer que esse golpe de 2016 ele foi forjado a partir exatamente dos interesses da chamada elite brasileira, que vem desde o período colonial ocupando os espaços de poder no Brasil. Aquele processo de 2016 teve continuidade com o que aconteceu nas eleições de 2018. Eu não vou nem entrar nos detalhes daquele processo que acabou trazendo a eleição de Bolsonaro, mas que a gente viu posteriormente que o juiz que acabou ministro de Bolsonaro era um juiz que tinha lado e que, portanto, produziu determinadas ações que tiveram total interferência ou que tiveram consequências drásticas para a democracia e a história política do Brasil. Até porque o resultado da eleição de 2018, com certeza, poderia ter sido outro, bem diferente para o Brasil e para brasileiros e brasileiras. O governo de Bolsonaro, que começou em 2019, desde sempre mostrou para o que veio. Muito menos pensar em políticas públicas para a população, sobretudo a população que mais precisa. Ao invés disso, passou a ser um governo de continuidade do desmonte, de continuidade da fragilização das leis trabalhistas e de desmonte de políticas públicas importantíssimas para a população. A gente sempre viu pouquíssimo falar sobre plano de educação para o Brasil, plano de inclusão para o Brasil, plano de desenvolvimento econômico e social do Brasil. Ao invés disso, o que a gente sempre viu foi muita bravata e uma tentativa sempre presente nas falas desse homem que hoje governa o Brasil de fragilização das instituições e da democracia brasileira, sempre flertando com a ideia e a possibilidade de um governo autoritário. A chegada de 2020 e da pandemia da Covid-19 no Brasil evidenciou ainda mais a ausência de um governo preocupado com a sua população. Ao invés disso, nós tivemos na cena política brasileira, através de bravatas, de cortinas de fumaça ou da jogada de bodes na sala, o descaso para o que realmente interessava a população: o combate à pandemia. Ao invés disso, nós tivemos o negacionismo, nós tivemos a criação de kit Covid sem nenhuma comprovação científica, enquanto acumulávamos milhares de vidas perdidas de brasileiros e brasileiras. E olha, nós estamos falando de dados que muito recentemente foram divulgados, de que se o Brasil tivesse adotado o procedimento correto de responder às propostas e ofertas de vacina e tivesse imunizado a sua população em tempo hábil, quase 400 mil vidas poderiam ter sido poupadas pela Covid-19. Nós estamos, portanto, falando de algo que tem características genocidas. Foi necessário a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, no Senado Federal, para evidenciar, para além desse descaso, para além do não cumprimento das medidas que seriam fundamentais para proteger a vida de brasileiros e brasileiras, nós passamos a ter
as informações e os indícios de que, se as vacinas não foram compradas, se medidas não foram adotadas e se medicamentos sem eficácia foram comprados pelo governo federal, tudo isso tinha no seu entorno aquela palavrinha nefasta à vida e às nossas instituições: a corrupção. Ou seja, para além das vidas perdidas, nós tivemos uma ação de figuras do poder público que prevaricaram. E eu já fiz um vídeo, inclusive aqui no canal, vou deixar o link, sobre o que é um crime de prevaricação. Em meio ao caos sanitário, político e econômico, o governo Bolsonaro, para fugir das evidências da CPI da Covid-19, continuou criando cortinas de fumaça e fake news. A mais emblemática delas foi a que se voltou contra a figura da urna eletrônica para desgastar o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. A tese absurda de fraude nos processos eleitorais com a urna eletrônica chegou a ser votado em comissão especial da Câmara dos Deputados. Foi derrotado. Mas mesmo assim, o presidente da Câmara, Arthur Lira, resolveu submeter a votação ao pleno da casa. Mas como o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro não pode ver uma vergonha que já quer passar, no dia da votação na Câmara dos Deputados, ele resolveu, ele e seu subserviente comando das Forças Armadas, a promover um patético desfile militar com a intenção de intimidar o Congresso Nacional com relação ao voto impresso. Eu já falei aqui no canal que, para mim, isso foi apenas mais uma cortina de fumaça. Mas é uma cortina de fumaça que causa um prejuízo institucional enorme para a imagem do nosso país na geopolítica mundial. Foi um dos momentos mais vexatórios da história das Forças Armadas, inclusive com uma proliferação de memes nas redes sociais, como a gente nunca tinha visto. E para completar, sobre aquela imagem internacional que eu já falei aqui nesse vídeo, o Brasil acabou comparado em veículos de comunicação de vários países como uma república de bananas. Enfim, é esse o estado a que chegamos e que ainda pode piorar. Afinal de contas, condenado à derrota eleitoral em 2022, Bolsonaro e seus aliados, e é importante a gente não esquecer desses aliados, que são senadores, deputados e deputadas, que jogam o jogo do toma lá da cá no Congresso Nacional, apelar para o enfraquecimento das instituições, sobretudo do judiciário, e para a inviabilização do processo eleitoral de 2022. É isso, gente. Esse foi o vídeo 50 do E aí, Elô. Obrigada por sua companhia, por sua audiência. E sim, apenas começamos. Até o próximo.